Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa O Evangelho em Nós. Hoje estaremos iniciando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como nome Honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos lá então, meus irmãos. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Essa passagem está em Marcos, capítulo 10, versículo 19. Também se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 20. E, por último, também se encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 18 e 19. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está no Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a eles, o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que o amor é preciso, que ao amor, é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Esse dever naturalmente se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tanto mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus pune sempre de uma forma rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na sua velhice, é cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco em nossa infância. É principalmente com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Será que cumprem estes mandamentos aqueles que julgam fazer uma grande coisa só porque dão aos seus pais o essencial para não morrer de fome, enquanto que eles mesmos não se privam de nada, colocando-os nos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e obrigam os pais a pagarem o tempo que lhes resta de vida com a responsabilidade de realizarem os trabalhos domésticos. Então, são os pais velhos e enfraquecidos pela idade que devem servir a filhos jovens e fortes? Será que a mãe lhes vendeu seu leite quando os amamentava? Contou as noites de vigília quando eles ficavam doentes? Ou os passos que deu para lhes proporcionar tudo o que necessitavam? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar a seus pais pobres. Devem também, o quanto puderem, dar as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fragilidade, aos que com a vida material lhe deram a vida moral,
aos que muitas vezes impuseram a si mesmo duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato, ele será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em uma outra existência, onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. É verdade que certos pais esquecem dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. No entanto, é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos, porquanto eles mesmos talvez tenham merecido que seus pais fossem assim. Se a caridade transformou em lei o ato de pagar o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições alheias, de não dizer o próximo, de esquecer e perdoar as ofensas, de amar mesmo os inimigos, quanto maior não é a obrigação de assim procederem os filhos em relação aos pais. Consequentemente, todos os filhos devem adotar como regra de conduta para com seus pais os preceitos de Jesus referentes ao próximo, não esquecendo jamais que todo procedimento responsável em relação ao próximo torna-se ainda mais reprovável quando se trata dos pais, que a falta cometida no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque então a falta de caridade junta-se à ingratidão. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação está nessas palavras, que Deus te dará, suprimidas da forma moderna do decálogo, o que lhe modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus na época em que elas foram ditas. Quando esse povo ainda não compreendia a vida futura, sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal, e por isso deviam ser mais tocados pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. Eis porque Deus lhes falou numa linguagem que estava ao alcance da compreensão deles, e, como se fosse a uma criança, ele lhes dá como perspectiva o que poderiam satisfazê-los. Eles ainda estavam no deserto. A terra que Deus ia lhes dar era a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações. Eles nada mais desejam, e Deus lhes diz que viveriam nela por muito tempo, isto é, que a possuiriam se respeitasse os seus mandamentos. No entanto, por ocasião da vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, sendo chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Jesus os inicia da vida espiritual, dizendo: Meu reino não é deste mundo, e nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma em uma pátria celeste. Assim, quando Jesus lhes recomenda que cumpram o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que ele lhes promete, mas o céu. Então, meus irmãos, a gente vê nesse estudo de hoje, que a gente fala do honrai o vosso pai e a vossa mãe, é, fica bem claro para nós
o nosso compromisso de amor com esses espíritos amigos que, no papel de nossos pais, se doaram, deram o seu melhor, na maioria das vezes, para a nossa felicidade, para o sucesso da nossa encarnação. Quantas privações, quantas privações. Quem não conhece uma história, senão a sua própria história, mas a história de um conhecido, em que os pais, muitas das vezes, deixaram de comer para o filho ter o que comer. É muito amor, né? É muito amor. É você viver para o seu filho. É o que importa para si. A felicidade, a alegria, o sorriso do seu filho. A tentativa da garantia da realização do seu filho, sua independência, seja ela moral, financeira. E, meus amigos, é muito triste a gente observar que já um estágio mais adiantado da sua vida, da sua encarnação, em que a idade chega, a matéria reclama, o corpo reclama, e ele não tem mais a mesma capacidade física. Muitas das vezes, o seu cérebro cansado já apresenta falhas de memória e de outras causas, né, que a humanidade já conhece, né, as doenças da mente. E aí, meus irmãos, o que que nós deveríamos esperar? Que os filhos amados por esses pais, fizessem agora a sua parte, retribuir. Retribuir tanto carinho, tanto amor, tanta fé, tanta dedicação, tanta privação, por amor que tiveram. Não por sentir que era uma obrigação, mas de amor. Amor pela sua cria, pela sua continuação, pelo fruto que veio de si. Mas muitas das vezes, meus irmãos, não é isso que nós vemos. Não é isso que nós vemos. Muitas das vezes, é, os pais são colocados numa condição que ainda tem as responsabilidades de uma vida, de manter um lar, não tendo condições e tendo que trabalhar arduamente, como se trabalhou a vida inteira, se sujeitar a acordar cedo, ao desgaste de uma jornada de trabalho, já com a idade avançada e o corpo reclamando. Como a leitura nos coloca, muitas vezes, se não tem onde ficar, fica num cantinho da casa, como se fosse um hóspede, um visitante não muito desejado, mas que a sociedade os obriga a receber. Não, são nossos pais que nos amam de paixão. Nós esquecemos. Nós éramos pequenos, eram bebês, e nós esquecemos tanto carinho. É complicado, é muito complicado. A gente vê hoje um dos males do século, né? O Alzheimer, Parkinson, que demanda dos filhos um amor muito grande, uma compreensão, um entendimento da situação atual de nossos pais. Mas nós não temos o mesmo carinho, ou longe disso estamos. Meus irmãos, eu quero falar aqui para vocês que no nosso planeta Terra, culturas existem que os idosos são valorizados, porque para eles são pessoas que ao longo de uma vida, quanta sabedoria, né, possui, quanto aprendizado tiveram. Então, veneram eles por ser seres sábios,
de conhecimentos de décadas. Então é com eles que eu me aconchego para aproveitar a sua riqueza e acelerar a minha. Essa troca, né? Dou carinho, afeto, atenção, recebo sabedoria. Infelizmente, nós aqui, né, não entendemos muito isso. Ainda mais se a gente coloca a questão do carinho, retribuir. Meus irmãos, a gente observa com muita tristeza uma mãe, um pai, mas vamos falar mãe porque é dito social, né? É conhecimento público, que o amor que mais se aproxima do amor de Deus para com os seus filhos é o amor de uma mãe. E imagina a mãe, pela idade, precisando de um filho. E o filho não lembra da mãe. Tem a vida corrida. Tem a vida corrida. A mãe perguntando por um filho, mas o filho não pergunta pela mãe, não lembra da mãe, não tem tempo para a mãe. Quanta tristeza. Tem casos de filhos que quando a mãe já está bem, né, bem ida, que ele se vê triste porque admite que a mãe está indo. Aí o que ele faz? Ele se afasta da mãe, porque ele quer guardar aquela imagem da mãe quando era mais jovem. E aí ele isola a mãe. Meus irmãos, temos que rever esses valores, temos que rever essas práticas. São seres que, por amor, se deram, se doaram. Hoje estão idosos, cansados, incapacitados muitas das vezes. Mas, meus irmãos, pasmem, é o nosso caminho também. Ficaremos idosos. Gostaríamos de ser tratados como estamos tratando os nossos. A lei de Deus, né, uma delas, ação e reação, né? Colheremos o que plantemos. Então vamos cuidar dos nossos pais por gratidão, por amor. Vamos dar o nosso máximo. Vamos dar os mimos, o supérfluo, como diz a leitura, apenas juros. Vamos fazer isso por esse sentimento autêntico de gratidão, de amor, como Jesus fala, né, o tempo todo, amar o próximo como a ti mesmo. Então vamos amar com nossos pais, isso é potencializar essa necessidade de amar. E a gente fazendo isso, a gente fazendo isso, por esse motivo que é o suficiente, nós não tentamos para um detalhe. Os nossos filhos estão vendo. Os nossos filhos estão vendo a nossa devotação, a nossa dedicação, ao nosso amor para com aquele que nos criou, nos educou, nos protegeu, nos amparou. Nós vamos estar ensinando a ele esses valores. E quando chegar a nossa vez de necessitar desse amparo, nós teremos ensinado. Se nós não recebermos, Deus é Pai e Deus é justo, né? Então, porque também nós estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás. E como ele fala também aqui, se nossos pais não foram esses pais falados aqui, não cabe a nós, cabe a Deus. Se nós nascemos com esses pais, nessa família, né, Deus sabe o que faz. Com certeza precisávamos passar por essa situação de não tanto amor assim, não tanta dedicação, para darmos valor, porque lá atrás nós não tivemos essa noção. Então temos que passar pela privação para valorizar aquilo que nos fez falta. Então, meus irmãos, falo eu aqui com muito conhecimento, porque vários casos assim me vêm.
E é muito triste, muito triste. E depois, num dia, só para lembrar, nossa mãe, nosso pai, parte para a espiritualidade. E aí, de repente, se a consciência nos chama a atenção pelo que nós deixamos de fazer e podemos fazer, eles passaram pela situação de descaso, de desamor. Já foram, estou no outro plano da vida. E a tristeza pela nossa negligência, pela nossa frieza, pela nossa insensibilidade, nos atormentará. Então, meus irmãos, como Jesus sempre falou, amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a ti mesmo. E aqui reforça isso tudo, muito com mais força, a nossos pais. Então, meus irmãos, fica essa reflexão. Sempre é tempo. Se vocês vivenciam isso, pense, reflita. Vamos amar, porque amados estamos a todo instante pelo nosso Pai de amor e bondade. Fique com Deus, meus irmãos, e o convite, sempre renovado, para estarmos aqui na semana que vem, se possível, com mais familiares, com amigos, para compartilhar comigo e com os bons espíritos essas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, levando o Evangelho em nós. Muita paz, fique com Deus. Graças a Deus.